informação? Tem a tela partilhada? É contigo esse som. Temos. Exatamente. Então, turma, nós, como economia é uma ciência, comércio internacional, né, é um ramo da economia, e logo quando falamos de ciência, nós temos que começar pelo mainstream, né? Nós temos que falar daqueles indivíduos, né, que muitos contribuíram pelo desenvolvimento dessa ciência. E o que é que eles pensavam, ok? E como é que foi esse processo, essa história de pensamento econômico. Portanto, nós temos aqui o Adam Smith, que é tido como pai da economia, nós temos David Ricardo, Vassili Lonchet. Esses indivíduos procuraram perceber, explicar o que determinava o comércio entre as nações. Portanto, eles todos chegaram a um consenso de que o que determinava o comércio entre as nações são as vantagens comparativas, ok? Sendo que o fundamento do comércio internacional, né, diz que cada país, cada economia deveria se especializar, portanto, naquilo que é bom, né? Cada um deveria se especializar a sua economia na produção do produto ou do serviço que melhor sabe fazer, ok? Então, se Angola produz, por exemplo, telefones e televisão, né? A Namíbia também produz telefone e televisão, né? São duas economias que produzem produtos iguais, mas apesar disso, uma dessas duas economias é mais especializada ou tem mais eficiência na produção de um dos bens. Por exemplo, Angola pode levar 2 horas para produzir uma televisão e levar 4 horas para produzir um telefone. E a Namíbia pode precisar somente 1 hora para produzir a televisão e levar 5 horas para produzir o telefone. Então, o que isso diz? Isso diz que, portanto, Angola tem mais eficiência técnica e produtiva, não é? Na produção da televisão, e a Namíbia tem mais eficiência técnica na produção do telefone, porque produz menos tempo, despende menos recursos para poder produzir esse produto. Então, em vez de Angola e Namíbia serem concorrentes entre si nesses dois produtos, então é melhor que Angola produza só televisão e, portanto, parte dos recursos obtidos pela venda de televisão, então usa para poder exportar, para poder importar os telefones na Namíbia, e a Namíbia faz o movimento inverso. Então, isso é o que, portanto, o mainstream, né, o pensamento econômico espelha como fundamento, ok, a razão do comércio internacional entre as nações, que é a vantagem competitiva, sendo que cada um deve especializar-se naquilo que é bom, ok? Então, quando nós estamos a falar de comércio internacional, há palavras-chave, né? Há palavras-chave. Primeiro, é importante definir aqui o que é importação, o que é exportação, né? Importação é a saída de bens, ok? De um país, né? De fora do país, né? De fora do país para Angola. Portanto, é o empresário angolano que, tanto viaja, né, num país, né, e tira os produtos que ele necessita para poder abastecer aqui o mercado angolano. Já a exportação é o movimento inverso, né?
é o empresário angolano tirar o produto que foi produzido em Angola e abastecer o mercado externo. Então, dentro do comércio internacional, é importante fazer aqui a distinção desses principais conceitos, porque muitos fazem confusão, né? Alguns acabam utilizando esses termos de forma aleatória, como se a mesma coisa se tratasse. Na verdade, tem a ver, a importação tem a ver com você que está aqui nessa turma, né? E fazer ali os teus movimentos, as tuas compras, o teu aprovisionamento num país, ok? E depois, amanhã você cresce e fazes o movimento inverso, já que estamos diante aqui da exportação. E quando se fala esses elementos de importação e exportação que representa o fluxo, não é? A entrada e a saída de produtos numa determinada economia, ela tem reflexo na balança de pagamentos, né? Portanto, a balança de pagamentos, ela vai definir, não é? Portanto, o saldo, né, das importações versus as importações. Então, ele vai fazer essa comparação. Se num período, né, o nosso volume de importação ultrapassar o nosso volume de exportação, então significa dizer que nós temos uma balança de pagamento, né, uma balança comercial deficitária, né? Deficitária por quê? Porque nós importamos mais do que exportamos. Significa dizer que houve muita saída de capitais financeiros da nossa economia, ok? E depois o inverso também se aplica. Quando os nossos empresários produzem e parte dessa produção é exportada para outros países, pelo resto do mundo, isso vai captar, portanto, receitas, divisas para a nossa economia, e aqui isso vai dar lugar àquilo que é conhecido como a balança comercial superavitária, né? Houve um superávit, houve lucro, significa porque as nossas exportações foi maior do que as importações. Então, como técnicos de comércio internacional, é importante então que esses elementos aqui fiquem bem patente para vocês, ok? Dando sequência, ok? Aqui ainda dentro daquilo que é o comércio internacional, né, surgem aquilo que são as barreiras comerciais, né? As barreiras comerciais são efetivamente, pessoal, antes que eu faça aqui um monólogo, né, é importante também receber o feedback para vocês, para garantir que de fato vocês conseguem me ouvir e eu também possa então estar a par e votando. Temos aqui as barreiras, as barreiras comerciais e prontos, né? Dentro do comércio internacional, né? O comércio internacional, ele nasce no âmbito da própria globalização, né? Da própria globalização. Então, Formador. para que sim, né? Então os países tendem a criar barreiras comerciais, isso na perspectiva de poder salvaguardar o interesse do empresariado local. Portanto, os produtores angolanos estão a produzir ovo. Há muito ovo aqui. Por que você ainda que és angolano queres trazer mais ovo aqui? Então, para te desincentivar você a trazer ovo, vamos agravar a taxa de importação do ovo. Então, automaticamente isso desiste. Se você tentar trazer o ovo para aqui em Angola, significa dizer que você vai ter um encargo de importação muito alto. Então, dali você vai sempre tomar a decisão de adquirir o produto aqui do que ter que importar. Então, esse exemplo enquadra-se naquilo que são as barreiras comerciais que os Estados podem criar no âmbito desse processo de comércio internacional. As organizações internacionais são aquelas instituições que são criadas em sede das Nações Unidas, portanto, para regularizar, criar normas e regular o funcionamento do próprio comércio internacional, porque, pronto, o comércio internacional envolve empresas provenientes
provenientes de países diferentes, pessoas de culturas diferentes, com línguas diferentes. Então, dentro desse processo, tem que haver normas, pode haver contencioso. Então, as organizações internacionais desempenham esse papel de poder, então, trabalhar como são players, né, para garantir, então, o bom funcionamento desse processo. Portanto, o comércio internacional também gera impactos, né, gera impactos econômicos, portanto, na economia. Por exemplo, o que nós estamos a viver aqui, nós estamos a viver hoje uma crise cambial, né? Essa crise cambial é motivada por aquilo que é o, o funcionamento, né? Os grandes problemas que a economia mundial hoje está a enfrentar, né? Como a guerra da Ucrânia, acabamos de sair da Covid. Então, esses fatores internos também, voltados ao próprio comércio internacional, acaba então criando impactos positivos ou negativos nos diversos países. Portanto, nesse quadro aqui, né, nós vemos, né, portanto, quem são esses intervenientes do processo internacional, né? Isso é muito importante, porque então o Oswaldo vai fazer, vai fazer procurement, né? Procurement. Portanto, quer tirar um produto da China, né? Há um produto que ele precisa, esse produto aqui não está aparecendo, vai tirar da China, mas o produto está lá na China, como é que vai chegar aqui a Angola? Para que isso seja possível, é importante olhar aqui por essa cadeia, né? Por essa cadeia onde tem os intervenientes do processo de comércio internacional. Temos aqui, por um lado, o importador, né? Que és tu, aquele que deseja fazer a compra, e por um outro lado temos o exportador, né? O fornecedor. O fornecedor é aquele que é o titular, o produtor ou o produtor vendedor do produto que o importador necessita. Para que isso seja possível, é importante que haja um documento, né? Haja um contrato que vai espelhar essa relação de compra. Então, estamos aqui diante, né? Era necessário saber lá, eu preciso adquirir produto, então esse produto quanto é que custa, e esses elementos todos vai ser manifestado através de uma de uma fatura, né? E depois disso, né? Ainda dentro dessa interligação, né? É necessário o quê? Os bancos, né? É necessário os bancos, porque o que acontece? Essas operações são operações de compra e venda, então é necessário que sejam feitos os pagamentos. E, portanto, as instituições financeiras são elas responsáveis, então, para poder fazer esses pagamentos internacionais, né? Que fazem parte dentro desse próprio sistema de pagamentos. Também temos aqui que temos ainda a presença das instituições alfandegárias, né? Essas instituições alfandegárias são órgãos, né? São órgãos que são eles responsáveis para tratar e fiscalizar toda a entrada e saída de uma determinada mercadoria, bem como regularizar os aspectos, ou seja, regular o próprio processo fiscal atinente a esse processo de importação e de exportação. Portanto, o produto está na China, por um outro lado, tu estás cá em Angola, tu estás nos Estados Unidos para comprar um produto na Índia. Como é que o produto sai, né, no local, do local de compra até o local onde você está, né? Aqui estamos aqui ter os transitários, né, os armadores, as empresas de transportes, temos ali as aéreas, temos as marítimas, né? Aqui estamos a falar dos diversos modais de transporte que podem ser usados no processo de comércio internacional, que pode ser o modal de transporte terrestre, aéreo, rodoviário, marítimo, fluvial, mas obviamente, né, como nem todos os países existem, então tem então ligações terrestres ou marítimas
ou fluvial, assim, sem nenhuma descontinuidade. Então, às vezes, é importante fazer um trânsito multimodal, em que tu começas, por exemplo, com um envio marítimo, depois fazes um terrestre, depois fazes um marítimo. Então, essas são as diversas formas de transporte que podem ser usadas no comércio internacional. Mas aqui realça-se, né, com maior incidência o transporte marítimo e o transporte aéreo. Então, quer dizer que essas transportadoras, os armadores, que são os donos do navio, também são aqui, que tratam dessa parte da logística de transporte, são também fundamental, são um dos principais players, dos principais intervenientes aqui desse processo de comércio internacional. Então, temos também os portos, né? Temos as instituições bancárias, temos as empresas de transporte, então temos as asseguradoras, que são elas que salvaguardam, né, a segurança do envio em caso de naufrágio, em caso de, por exemplo, de danos na mercadoria. Então, portanto, essas empresas de seguro têm esse papel de poder ressarcir os danos que o importador ou exportador perdeu durante o trânsito da mercadoria. Então, aqui essa tabela espelha efetivamente aquilo que é, portanto, os agentes desse processo de comércio internacional. E ainda, né, e ainda aqui, o que, que nós vamos ver? Nós vamos olhar aqui, né, a cadeia de suprimento global, né? Portanto, o comércio existe, esses elementos, a tabela que foi feita, que foi apresentada anteriormente, ok? Isso se processa dentro, ok, da cadeia de suprimento global. A cadeia de suprimento global são todas as etapas que um produto, portanto, passa, né, desde a matéria-prima, né, da matéria-prima que é colocada no processo produtivo e vai ser transformado em produto acabado, em produto intermediário, a forma como ele é empacotado, ok? É empacotado, é distribuído, ok? Desde todas as etapas que vai desde a produção, ó, toda a etapa desde a produção, o armazenamento, a transformação, que vai desde a produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição para que o produto chegue na mão do consumidor final, ok? Então aqui estamos diante da cadeia de suprimento global. Osvaldo, será que agora esse slide tu já chama-se Francisco, ok? Tá Então, bom, continua. esse Continua. processo, esse processo, então estamos aqui a falar dentro dessa cadeia de abastecimento, desse processo todo o famoso supply chain, né? Supply chain. Então, aqui o desdobramento, né? O desdobramento de toda dessa cadeia de suprimento global, então, é que vai fazer ali esse casamento perfeito que existe entre a logística internacional e o próprio comércio, o procurement. Portanto, a logística de distribuição, a logística de armazenamento, a logística de armazenamento, a logística de produção, procurement, esses todos os elementos aqui em conjunto que vão dar, então, a esse processo aqui, que é a cadeia de suprimento global. Então, nesse mundo do comércio internacional, né, uma das coisas que mais vocês vão se deparar com ela, que é que dela vai definir o vosso sucesso ou o vosso insucesso, é, portanto, os incoterms. Os incoterms que é o quê? Que são termos de comércio internacional. Portanto, é um conjunto de regras, né, que foi publicadas pela Câmara de Comércio Internacional, né, da Organização Mundial do Comércio,
que definem as responsabilidades e os riscos envolvidos de mercadorias entre compradores e vendedores, né? Portanto, os termos de comércio internacional, eles foram criados com o objetivo de mitigar os contenciosos no comércio internacional, porque os incoterms, eles definem onde começa e termina a responsabilidade do importador e do exportador, e em que momento ocorre essa transferência de risco. Os incoterms, antes de serem criados, havia muita discussão e muitos problemas no comércio internacional. Porque, de repente, eu mandei produzir um produto na China. O produto foi produzido. Depois do produto ser produzido, agora, de quem vai ser a responsabilidade de tirar o produto da fábrica do fabricante até o porto de embarque da mercadoria? Esse frete local vai ser responsabilidade de quem? Depois o produto vai entrar em trânsito marítimo. Depois assim que chegar a uma determinada distância, o navio afunda. A carga vai afundar ou vai pegar fogo, vai ser danificada. A responsabilidade de devolver a mercadoria do importador vai ser de quem? Vai ser da empresa transportadora? Vai ser do importador? Vai ser da empresa seguradora? Então, os termos de comércio internacional, eles nasceram exatamente para dar resposta a esse tipo de situação. Por isso é que o sucesso que cada um de nós terá como importador, exportador, deriva do domínio perfeito desses termos. Portanto, eles estabelecem o ponto exato de entrega das mercadorias, a divisão de custo de transporte seguro e taxas aduaneiras, a transferência de risco das mercadorias entre o comprador e o vendedor. Ok? Então, essa tabela, né? Existem vários incoterms, né? Temos o primeiro incoterm, né? O incoterm é o ex-work, né? O ex-work significa que no local, né? Vejam que vocês precisam aprender a fazer leitura nessa tabela. Se vocês olharem embaixo, tudo que está azul, o que está pintado em azul, representa a obrigação do fornecedor. O que está em cor de rosa representa a obrigação do vendedor. E esse sinal aqui de perigo, né? É mesmo perigo, porque é aqui onde pode nascer o problema, é aqui onde pode acontecer o extravio da mercadoria, espelha a transferência de risco. A transferência de risco, ele vai espelhar o momento exato, né? onde a responsabilidade deixa de ser do fornecedor e passa a ser do importador. Ou seja, o momento exato em que a responsabilidade é transferida do exportador para o importador. Estamos juntos, turma? Sim, sim. Exatamente. Então, o primeiro, ex-work. Quando tu fazes uma negociação ex-work, significa dizer que, vocês podem ver aqui, que a transferência de risco ainda está no estabelecimento, está mesmo no estabelecimento do exportador. Quer dizer o quê? Que a responsabilidade, ele só tem a responsabilidade de produzir. Uma vez o produto que você comprou tiver todo pronto, ele vai colocar à disposição o produto no armazém dele. Imagina, no armazém dele. O armazém dele tá provavelmente em Xangai. E tu vais importar, por exemplo, aquele carro através do porto, por exemplo, do porto de Guangzhou. Então,
esse frete, esse trânsito nacional daquela província do fornecedor até a província do parque de embarque vai ser responsabilidade de quem? Aqui já está a dizer que vai ser tudo desde a retirada do produto do armazém do fornecedor até a colocada do produto no armazém do importador, tudo fica na responsabilidade do próprio importador. Então, significa dizer que quando você faz uma importação a ex-work, você toda a responsabilidade logística é pura e simplesmente de inteira responsabilidade do importador. Então, é uma importação em que ali o importador acaba tendo muito trabalho, porque ele próprio é que vai ter que contactar o importador é que vai ter que contratar o despachante, é que vai ter que contratar a transportadora que vai tirar o produto do armazém do fornecedor e levar até ao porto, ele é que vai ter que contactar o armador. Então, basicamente, a única obrigação nesse contrato que o fornecedor tem é pura e simplesmente colocar o produto à disposição do cliente na sua própria instalação, no seu próprio armazém. Estamos juntos, turma? Estamos. Okay? Então, agora, já o terceiro, né, é o free alongside shipping. Significa dizer que o fornecedor, e qual é a responsabilidade dele? É de pegar o produto, embalar, pegar o produto, embalar, colocar no transporte e colocar. A responsabilidade dele só termina assim que ele colocar a mercadoria junto, né? Junto. Mas atenção, não é colocar a mercadoria dentro do navio. É colocar a mercadoria junto do navio. Só ali é que termina a responsabilidade do vendedor. Então, agora a questão é, ali vai ter o carregamento. Vai ter o carregamento, que é tirar o produto, vamos dizer, o produto próximo do navio para dentro do navio. Esse carregamento, o pagamento já é responsabilidade de quem, turma? Do importador. Do importador, ok? Então, é por ali. Esse é o Free Along Ship. E depois vem o famoso, né, que é um dos incoterms mais usados, que é o FOB, o Free On Board. Mas você está aqui em Angola. Quem você mais vai contratar para ter que depois tirar o produto junto do navio para dentro do navio? Então, será que tu tens alguém lá na China que pode te ajudar com essa operação? Será que, pronto, então, por que você vai fazer FOB? Quando é que é o FOB? O FOB, o que acontece? A responsabilidade do fornecedor só termina assim que o produto importado, o exportador colocar dentro do quê? Do navio. Ali o que acontecer com a mercadoria não é responsabilidade do fornecedor. Free on board significa livre a bordo. Então, logo a tua mercadoria entrar dentro do navio, então a transferência de responsabilidade ali é feita. Ali o importador assume tudo que vier depois. Ok? Então, quando você faz o envio FOB, vocês quando tiverem a negociar, a vossa conversa é essa. Esses são os termos de negociação. Você vai dizer, olha, I would like to have a quotation, né? Vai dizer aí o nome do Incoterms, né? FOB. Você vai ter que dizer FOB, dizes o Incotermo e depois vais ter que citar o porto de destino. O porto de destino, vais dizer FOB to Luanda, FOB to Cabinda, FOB to Namibe, FOB to Lubito.
que são as diversas províncias portuárias através da qual os produtos podem entrar em Angola de forma marítima. Então, isso aqui, só que você tem que entender que o FOB, o fornecedor, não, esse envio não tem seguro. Não tem seguro. Portanto, se o navio naufragar, né, diante no decurso do trânsito marítimo, então o fornecedor não vai se responsabilizar. Como o fornecedor não se responsabiliza e não tem a companhia de risco, então adivinhem, a companhia de seguro, adivinha, então, a quem você, importador, vai cobrar, então, a restituição da mercadoria. Não tem onde é que você vai se queixar. Você perdeu a tua importação. Isso é muito frequente no trânsito, porque existe uma norma internacional, né, dessas cenas, dessas coisas de transporte, que diz que, por exemplo, a vida a tripulação, né, é mais importante do que as mercadorias que o navio está a carregar. Significa quando, por exemplo, haver ali um abalo nas águas, né, que pode colocar em causa o afundamento do navio por conta do peso, então há uma orientação que a tripulação deve mandar para as águas do mar os contentores que tiverem a aumentar, ou seja, para garantir que o navio suporte as grandes, vamos dizer, aquelas grandes, as turbulências marítimas. Então, uma parte da mercadoria pode ser afundada. Então, aqueles contentores mesmo que estão lá em cima, onde estão as viaturas que você comprou na Coreia do Sul ou no Dubai, o capitão pode mandar mesmo no mar. Se o teu envio não for assegurado, ninguém vai assumir. E aquela embarcação, o capitão, você pode lhes levar nos tribunais internacionais, não vão assumir, porque isso aqui é uma lei de tratado internacional. Estamos juntos, turma? Sim, estamos juntos. Turma, estamos juntos. Okay. Estamos. Ok. Então, depois temos o CFR. O CFR que é uma... Estamos tão juntos que está a começar a ficar interessante. Yeah. Aqui a minha pergunta, se calhar, vou guardar para o fim. Nesse caso, a responsabilidade de quem se... Yeah. Então, temos quem irá aqui... pagar essa mercadoria? Yeah. Esses contentores vão ser despejados no mar. Temos aqui o quinto, né? Depois do FOB, né? Temos o FOB, porque vejamos que depois do FOB tem... Então, turma, é preciso levar aqui em consideração esses aspectos. Portanto, já sabes, né? Porque quando você vai pedir uma fatura por forma, por exemplo, quando tiveres a fazer o planeamento da tua importação, você vai ter sempre que citar. Por quê? Porque o tipo de negociação que você faz vai ter influência no custo da própria importação, né? Vai ter influência no custo da própria importação, porque se você vai fazer o envio a CIF, significa dizer que ele vai ser responsável, o exportador vai ser responsável em te vender o produto, contratar o transporte local, o transporte internacional, assegurar a tua mercadoria. Quer dizer que então, a tua responsabilidade só começa já quando o navio que está trazendo o teu produto atracar no porto de Luanda, e ali a tua responsabilidade só vai começar com o desalfandegamento, o desalfandegamento aduaneiro, ok? Então, olha, alguém tá com o microfone ligado e já está sugerindo aqui uma interrupção aqui. Então, dando sequência, né? Vocês têm a minha tela, turma? É a minha tela.
Sim. Exatamente. Então, o cost, né, e esse frete aqui, né, quando tivemos a falar da importação de carros na Coreia do Sul, a plataforma que nós vamos usar, ele só dá a opção de importarmos ele só tem um único termo, né, que é o custo e frete, né, o CFR, que é a abreviatura de cost and freight, né? Portanto, doravante, para vocês que estão aqui a entrar nesse mundo de comércio internacional, vocês têm que passar já vocês têm que fazer paz e fazer as pazes, né? Terminar definitivamente a inimizade que vocês têm com a língua inglesa, né? Tem que morrer aqui hoje, né? Porque doravante tudo só vai ser inglês, né? Então, esses termos aqui, tudo em inglês, né? Cost and freight. Portanto, significa dizer que esses 5 termos, ele só contempla o produto e o frete, né? Ele não tem seguro, não tem seguro. Portanto, se a mercadoria também afundar, né? E eu ainda conheço, né? Tem uma informação recentemente de alguém que estava a trazer carros da Coreia do Sul, estava a trazer os Kias capacetes, né? Os Kias capacetes foram exatamente, e ele não tem onde se queixar, porque ele importava sempre com CIF, que tinha seguro. E como ele via que os produtos estavam sempre a chegar, nunca lhe acontecia nada, sabendo mesmo que o CIF encarece um bocadinho mais a importação, então ele utilizou o CFR para quê? Para poupar o valor do seguro. E foi mesmo exatamente no momento que ele tomou essa decisão, que depois o navio em que ele trouxe estava a trazer os carros da Coreia do Sul, né? Os contentores que caíram mesmo ali, não caíram no mar. Então, não aconteceu muita coisa. Ele não tem onde se queixar porque não tem seguro. Depois vem o famoso CIF, né? Que é o CAST, né? CAST, Insurance and Freight, né? Que é o custo, o seguro e o frete. Poderíamos dizer que essa é a importação mais segura. Mais segura por quê? Porque é o envio assegurado, tudo bem, só que ele é mais caro. É muito mais caro. Então, vocês, no momento que tiverem a fazer o planeamento da vossa importação, vocês têm que levar em causa essas nuances. Portanto, se tu queres importar a CIF, é claro, a tua importação vai sair mais cara, porém, mais segura, mais segura. Agora, tu queres arriscar, então podes trazer utilizando um outro incoterm qualquer que não tem seguro, porém, a tua importação vai ser mais barata. Então, aqui temos um CIF. Então, ali, a responsabilidade, vejam onde é que termina a responsabilidade do fornecedor. Vamos olhar. Primeiro, o CIF vai cobrir o produto, vai cobrir o envio, o trânsito nacional, até no porto de embarque, e ainda quer dizer que a transferência, veja onde é que termina. A transferência de risco, ok? A responsabilidade do produto, do exportador, só vai terminar quando o navio que está a carregar o produto atracar no porto de destino do quê? Do destino indicado pelo importador. Ok? Então, ainda. E depois, pronto, depois do CIF tem um CPT, né? Tem aqui o CPT, né? Portanto, o CPT tem aqui o Cost Paid To. Portanto, significa dizer aqui, dentro dessa importação, vejam que a responsabilidade do importador, portanto, vai até portanto, vai até depois do porto destinado, né? Ainda o fornecedor vai ser responsável em pegar a mercadoria do porto e depois colocar aqui no carro, que vai ser responsável para levar a mercadoria até o armazém do importador. Então, nós aqui vamos ter, e esses incoterms, né? Depois, eles vão se dividir entre
os incoterms marítimos e os incoterms aéreos, né? Portanto, vamos encontrar aqui depois o CIP, né? Vamos encontrar o Carry, né? Insurance Paid To, vamos encontrar o DPU, que é o Delivery Place Unloaded, vamos encontrar o DAP, né? Que é muito comum, o frete da DHL, aqueles fretes, aqueles envios marítimos, ou seja, aqueles envios aéreos que fazemos com a DHL, fazemos com a SPIDAF, fizemos com a Aramex, a FedEx, a UPS, é o DAP, né? É o DAP, o DAP é um Incoterm aéreo, né? Delivery Place, né? Que significa dizer, você faz uma compra de um produto e depois você vai ver que o deliver, o entregador, do jeito que nós temos recebido os iPhones, temos recebido os computadores, né? Esse Incoterm. Por isso que você vê, você faz a importação, trazes o produto, vai na Chipito, da Chipito você contrata a DHL e depois você vê que a DHL vai mandar ali um entregador para trazer o produto na tua casa, né? Delivery place, o que significa? Entrega no local. Entrega no local. Quer dizer que a responsável do transportador, ao fornecedor, a responsabilidade dele, né? Portanto, só termina, entre aspas, assim que o produto chegar na mão do importador, né? Eu utilizei a palavra entre aspas porque a transferência de risco não vai ocorrer direto. Quando você paga o teu envio com a DHL na Chipito, por exemplo, a transferência de risco não ocorre entre o importador e o exportador, não. A transferência de risco ocorre entre o importador, o exportador e a transportadora. Por quê? Porque se o produto não chegar, a responsabilidade já não vai ser do fornecedor, não. A responsabilidade vai ser da transportadora que você próprio contratou, né? Porque foi que você próprio contratou para trazer o teu produto. E assim, por último, temos o DDP, né? Que é vamos dizer, aqui, a responsabilidade mesmo da mercadoria, do fornecedor, só termina tão logo o produto chegar no armazém do importador. Por acaso, nesse preciso momento, eu tenho em curso uma importação da China, que estou a importar uma máquina, e o termo de negociação que utilizei para importar esta máquina é o DDP, é mesmo o DDP. Deixa eu ver aqui, vou dar aqui uma chega rápida para vocês verem aqui. E não, isso não. Aqui. Ok. Essa importação é DDP. Mas é importante realçar aqui para vocês que a importação DDP só é possível quando o exportador e, portanto, ou a companhia de transporte que você usa tem armazém, tem um armazém, né, no país, portanto, no país do importador, né? Por quê? Porque o Incoterm DDP significa dizer que a máquina aqui, portanto, a importação é essa importação estou a fazer a DDP, né? Como vocês podem ver aqui, né? Aqui são os meus dados. Isso está a vir a DDP. Está a vir a DDP por quê? Porque a transportadora que está a trazer esse produto tem também armazéns aqui em Angola. Então, eles estão a tratar, né? A transferência de risco com eles, comigo, só termina tão logo eu também pegar uma carrinha que vai tirar o produto do armazém deles até o local onde eu também vou depositar esta máquina. Estamos juntos, turma? Estamos. Ok? Então, esses aqui são os Incoterms, ok? Os Incoterms aqui, né, ele vai fazer aqui o desdobramento já em português de tudo aquilo que já acabamos aqui
já acabamos aqui de apresentar, ok? Então, isso aqui vocês vão ter no material, ok? A escolha do Incoterm adequado depende das necessidades e circunstâncias específicas de cada transação. É importante que ambas as partes entendam claramente as responsabilidades e os riscos associados a cada termo. Portanto, os incoterms beneficiam. Quais são os benefícios dos incoterms? Os incoterms geram clareza, isso é, porque evitam ambiguidades e mal entendido na negociação. Portanto, eles não, você não, com os incoterms evitam dizer, não, eu não sabia, eu pensei que você que vai pagar, não, eu pensei que você vai pagar a partir do sítio, tá, não, os incoterms evitam isso. Eles geram clareza, portanto, os incoterms, eles geram a redução de risco, né? Na medida em que especificam quem é o responsável em caso de danos ou perda durante o transporte, e, portanto, eles facilitam o comércio. Por quê? Porque simplificam a negociação e as transações, especialmente em contextos, portanto, multiculturais. Os incoterms desempenham um papel crucial na negociação e execução bem-sucedida de transações internacionais. Eles proporcionam um quadro claro, né, para a distribuição de responsabilidade, riscos e custos entre compradores e vendedores. Ao compreender e utilizar corretamente os incoterms apropriados para cada situação, as empresas podem evitar conflitos e construir relações de negócios mais eficientes e confiáveis em um cenário, portanto, global. Então, falando aqui, depois de fazer essa abordagem aqui dos incoterms, nós temos que falar daqueles que é através dele que o trânsito do comércio internacional é possível, que são os armadores, né? São os armadores, porque os armadores, quem são esses os armadores? Os armadores são as empresas proprietárias, as empresas do navio, né? Essas empresas do navio, porque os navios, né? Vamos dizer que 90% de todo o movimento, de todo o tráfego do comércio internacional é marítimo, ok? Então quer dizer que o trânsito aéreo tem uma participação muito fraca, muito baixa no processo de comércio internacional, ok? Por quê? Os aviões, o máximo que eles podem trazer de uma mercadoria é no máximo uma mercadoria de 10 CBMs, ok? CBMs, a não ser que seja de facto, né, aqueles voos especificamente de carga, né, tipo o Will, né, o Antonov, aqueles podem levar mais, mas esse transporte de mercadoria a nível da TAG, não sei o que, esses voos aí, esses voos ali da DHL, né? Portanto, tem limitações. Dali é que o trânsito, o transporte de verdade de mercadoria é feita de forma marítima. E, portanto, dentro desse processo de comércio internacional, do transporte internacional, existem três armadores, né? Três tipos de armadores. Primeiro, vamos encontrar os armadores proprietários, né? Os armadores proprietários é aquela empresa que ela é proprietária do navio, que ela do seu próprio navio, que ela está a gerir, né? Portanto, depois tem o armador gerente. O armador gerente normalmente é aquele armador em que o navio que ele está a gerir, está a administrar, pertence a um grupo, né? A um grupo empresarial, né? Então ele aparece ali como neutro, sem ligação com ninguém, com nenhuma das partes proprietárias, para então fazer essa gestão transparente e arbitrária do próprio navio, né, sem influência de ninguém. E depois tem o armador locatário, né? Portanto, o armador locatário é aquele que opera um navio que não é sua propriedade, isso é propriedade de uma outra empresa. Portanto, os armadores, né, são eles todos, né? Os produtos hoje chegam nas nossas casas, todos esse produto todos que existem no mundo, só é possível graças a esses caras, né?
Portanto, existem várias, é um mercado muito fechado, né, cujo 10, 10, 10 empresas, esse mercado aqui dos armadores é dominado por essas 10 empresas que vocês têm aqui, né? Portanto, elas são todas, basicamente, vamos dizer, 95% de todo esse trânsito da mercadoria no comércio internacional é controlada por esse pequeno grupo de empresas que tem ali, que vai desde a maior, né, que é a Maersk, né, esse grupo de dinamarquês, que, portanto, tem a capacidade de armazenamento de contentores. Portanto, tem cerca de 4 milhões 70 mil 352 TUs, né? O que é TUs? O TUs é a unidade de medida de um container de 20 pés, ok? Então, esse número espelha, de facto, a quantidade, né? Vamos dizer, a grandeza, a tamanha grandeza logística que a Maersk tem. Significa dizer que eles, portanto, vamos dizer que tem ali armazéns, né? Tem uma capacidade, uma estrutura logística muito forte, espalhada em quase todo o mundo, que lhes permite, então, eles fazerem essa movimentação, essa gestão toda de uma quantidade significativa de armazéns tão grandes. Depois temos ali a MSC, que é a Mediterranean Ship Company. Depois tem ali a COSCO, tem ali a CMA. Depois temos em quinto lugar a alemã, da Hapag Lloyd. Depois temos a Ocean Network Express. Temos ali a Evergreen. Depois temos a Hyundai Merchant Marine, a Yang Ming, que é de Taiwan. Temos ali a Pacific International Line de Singapura. Então, esses são os maiores armadores. O comércio internacional só existe graças a esses indivíduos. Esses indivíduos aqui, se eles fecharem numa sala, né, diante de uma reunião, eles metem todos aí, depois aparece alguém que lhes coloca uma bomba, Depois vocês vão ver depois que aqui o mundo vai entrar em crise, porque não vai ter ninguém mais para começar a fazer os transportes ali do que, porque as empresas deles vão fechar. Então, são esses caras. Então, o que acontece? Esses aqui, eles funcionam como uma espécie de cartel. O que eles viram? O que eles viram? Viram que quanto maior for a oferta de navios, menor então os fretes tendem a cair. Então, eles com o objetivo de travar a caída dos fretes, para mitigar a concorrência entre eles, então, em 2017, eles criaram aqui as famosas alianças, que tem ali a primeira, a 2M Alliance, formada pela Maersk, a MS e a Hamburg. Depois tem a segunda, que é a Ocean, né, que é a Aliança Oceânica, formada pela CMA, a COSCO e a OOCL. E depois tem a terceira, que é a de Alliance, formada pela Hyundai Merchant, a Nick Line, a Hapag Lloyd, a Q Line, a MOL e a Yang Ming. Então, por que eles formam essa aliança? Eles formam essas alianças para quê? Para fazer a partilha de navios. Em vez delas comprarem, são 10. Em vez de essas 10 passarem, eles viram que se eles trabalhassem de forma independente, comprando navios de forma independente, isso deveria aumentar a concorrência entre si. E aumentando a concorrência entre si, isso deveria fazer com que os fretes fossem muito baixos. Eles, então, o que acontece? Fizeram uma aliança. Em vez de cada um comprar o seu próprio navio, então, dentro da aliança, eles compram um número reduzido de navio que partilham entre si, de forma a fazer o quê? Escassear o transporte, os navios existentes para o transporte, e fazer com que o frete fique mais caro. E assim eles, então, conseguem faturar trilhões e trilhões de dólares anualmente. Estamos juntos, família?
Yeah. Depois disso, né, não se pode falar, não podemos esquecer aqui os portos, que são as infraestruturas logísticas, né, para o armazenamento desse estado daqui dos containers, e que são infraestruturas muito importantes. Aqui temos aqui os portos, né? Os portos são infraestruturas logísticas muito importantes no que no processo de comércio internacional. Né, okay? Numa escala de 1 a 10, temos o maior porto do mundo, que é o porto de Xangai, que tem a capacidade de armazenamento de 43 milhões de TEUs, né? Portanto, é um porto que tem a capacidade de armazenamento de 43 milhões, portanto, de containers de 20 pés, né? Ou então mais de 20 milhões, né? de armazenamento de containers de 40 pés, ok? Então, em segundo lugar, temos o porto de Singapura. Terceiro lugar, temos o porto de Ningbo, também na China. Temos o porto de Shenzhen, na China, em quinto lugar. Em quinto, temos o porto de Guangzhou, também na China. Em sexto, temos o porto de Busan, isso é na Coreia do Sul. Em sétimo, temos ainda o porto de Qingdao, também na China. Temos o porto de Hong Kong, também na China. Temos em nono lugar o porto de Tianjin, também na China. Só em décimos lugar é que temos o porto de Rotterdam, em Países Baixos, ou melhor, na Holanda. Então, isso aqui mostra que a China é um país líder, que era claro que tinha que ser, por ser um país muito forte a nível de produção, a nível no comércio internacional. É importante que ele tinha que investir fortemente nessas infraestruturas portuárias, de forma então a conseguir a fazer face às suas exportações. E ainda aqui, muito importante aqui são os fretes, né? São os fretes, portanto, você vai importar os fretes, vai importar o teu produto lá na China, como é que fica os fretes? É preciso entender essa dinâmica dos fretes. Portanto, dentro do processo, de comércio internacional, existem dois tipos de fretes. Temos o less than container load, né? Less than container load, que é o frete menos do que um container, ok? Isso aqui é a famosa, né? A famosa agrupagem, né? Conforme vocês podem ver aqui, na agrupagem, né? Significa dizer o quê? Que um container de 20 ou de 40 pés, ele vai ser contratado para conter a mercadoria de diversos importadores ou exportadores. Depois temos aqui o FLC, que é o Full Container Load. Significa dizer, o Full Container Load é o quê? É o importador, ele vai fretar sozinho um container de 20 ou de 40 pés para trazer a sua mercadoria. Portanto, qual é a vantagem e a desvantagem de cada um? A vantagem do frete do FLC é que ele é mais caro, né? É mais caro, é claro. Por quê? Porque tu vais ter que encher o contentor com mercadoria somente tua, né? E por essa razão ele pagas mais, né? Pagas mais. Então, isso é, portanto, apropriado para os empresários, toda aquela pessoa que tem um bom volume de investimento, né? Tem uma boa capacidade financeira. Agora, qual é a vantagem dele? É que é rápido, por conter a mercadoria de um único importador, então ele não para. Então ele sai do ponto A para o ponto B, da China para Angola, muito mais rápida. Então, não tem manuseio, ok? Não existe manuseio, ok? Já o LCL, né? O Less Than Container Law, né? Você paga menos do que um container. Quer dizer que o container pode ser fretado por 3, 4, 5 ou 6 pessoas. Então, essas pessoas, eles são
residem em países diversos, porque quem vai contratar esse frete são os que? Os exportadores. Então, eles podem juntar no mesmo contentor clientes diversos, de países diferentes. Significa dizer que esse navio, ele para, por quê? Porque às vezes andou um pouco, chegou no país do primeiro exportador. Então vai ter que parar, abrir no navio, abrir o contentor, tirar a mercadoria dele, depois fecham de novo. Vai fazer isso no primeiro, no segundo, no terceiro, até chegar então no teu país, que é aqui em Angola. Então ele teve muitas paragens. O contentor foi aberto e fechado muitas vezes, causando danos, ou seja, aumentando a possibilidade quer de danos ou então de extravio da mercadoria, ok? Porém, essa é a desvantagem, né? Portanto, ele demora, e a vantagem é que ele é mais barato. Então, para contratar esse frete, não precisas ter muito investimento. Por exemplo, essa máquina que acabei de vos mostrar anteriormente, ela veio nessa modalidade de grupagem, ok? Porque, é claro, aquilo sozinho não enche um contentor. Então, obviamente que no contentor onde está aquela máquina tem mercadoria de outras pessoas. Estamos juntos, família. Então, isso aqui, né? Vocês vejam que aqui, na primeira parte, né? Temos temos o FCE, vemos que é o único importador, ok? Ele é proprietário de toda a mercadoria, e depois a entrega é feita também diretamente nele, né? Numa única vez. Já no LCE, vejam que temos aqui 3 proprietários que encheram um único contentor, e depois vejam o que aconteceu. O navio então fez a distribuição também para os respectivos 3 proprietários. Então, basicamente, isso aqui é a dinâmica desses fretes. Depois, muito importante aqui, né, esses caras, os navios, né, que são esses caras aqui que são responsáveis para fazer aqui o transporte dessa tal mercadoria, esses tais contentores dos tais fretes que acabamos de falar. Para chegarem aqui, é importante aqui estarem ali nos navios. Portanto, temos aqui vários tipos de navio. Temos o navio de carga geral, né? Conhecido como BRIC, né? Pelo BRIC Book, né? Depois temos o famoso RO-RO-OFF, né? Quando tivemos a falar aqui do carro, da importação de carro na Coreia do Sul. Então, vocês vão ver aqui a dinâmica dos fretes do carro aqui. Também tem ali o RO-RO. A diferença de do navio RO-RO é que, prontos, ele é um navio específico, especializado para envio, para transporte de carro. Portanto, ele tem ali um estacionamento grande, ok? Porque notou-se que esse processo de enviar os carros a partir dos containers, né, não é muito, e outras modalidades não é segura, porque às vezes os carros danificam, né, durante o trânsito, ok? Então, os navios ro-ros, eles surgiram basicamente com o objetivo de fazer com que o transporte de viatura seja mais cômoda, né? Os carros entram mesmo ali, né, a andar, ficam estacionados e bem acomodados durante o trânsito. Então, temos aqui os navios de carga geral, temos os ro-ro, né, que retam isso, que são navios específicos para o envio de viaturas. Temos os crude, né, os crude oil, os crude oil tanker, né, ou os famosos petroleiros, que são navios especializados para envios de petróleo. Depois temos os porta-containers, que são navios específicos aqui para albergar ali os contentores. Temos o navio graneleiro. O navio graneleiro é um navio específico para o transporte de grãos, né? Graneleiro, esse termo graneleiro deriva de grãos, né? Para fazer o transporte de commodities alimentares em grãos, né? Como a soja, o
feijão, milho, tudo que é comida em grão. Portanto, o navio específico para o transporte é o navio graneleiro. Então, fixe bem esses nomes. Depois temos o navio tanque, né? Navio tanque, que são aqueles específicos para o transporte de produtos em estado líquido, que pode ser óleo, pode ser outros produtos químicos de naturezas diversas, ok? E, né, esses navios, né, durante esse processo, então essas mercadorias em trânsito é importante serem rastreadas, né, para que o importador saiba efetivamente qual é a localização, né, do navio que está a transportar a sua carga. Para isso, existem vários aplicativos, várias empresas que trabalham com soluções de satélites que permitem, então, o importador, exportador ter em tempo real qual é a posição, a localização do navio que está a transportar a sua mercadoria. Primeiro temos aqui o líder, o Marine Traffic. Depois temos a Fleet Moon, temos a Vessel Finder, temos a Vessel Tracker, temos a My Ship Tracking. Portanto, essas são as diversas soluções para poder fazer o rastreamento de mercadoria a ser transportadas por navio. Portanto, essas imagens aqui foram extraídas diretamente com o Marine Traffic. Portanto, ele espelha aquilo que é a quantidade absurda de navios nas águas, né, nas águas internacionais para o transporte de mercadoria. Portanto, vocês podem ver aqui, os verdes são os navios de carga, né, são os navios de carga, né, geral. Os vermelhos são os petroleiros. Então, aqui vocês conseguem ver então a quantidade absurda de navios. Tudo isso para quê? Para garantir a distribuição de mercadorias a nível de todo o mundo, ok? Aqui nós temos essa perspectiva, né, do Oceano Atlântico, que faz a fronteira com o mar angolano, e mais para cima aqui nós conseguimos ter uma perspectiva, né, daquilo que é o panorama, né, o panorama dos nossos portos, né, de alguns portos aqui em Angola, né, que alguns são abandonados, infelizmente, né. Temos aqui uma fraca atividade de quê? Alguma fraca atividade nas atividades de diversos portos cá em Angola. Estamos a falar como o Porto de Lubito, o Porto do Namibe, que tem alguma movimentação bastante fraca, né? Isso não é bom para promover aqui o crescimento da nossa economia, porque mostra dinamicamente que a nossa economia não está a pulsar, né? Porque uma economia com pulsação, os portos não ficam assim às moscas, né? Portanto, essa imagem, isso foi obtido diretamente através do aplicativo Marine Traffic, e vocês então também poderão fazer aqui esse exercício. Com essas ferramentas você consegue rastrear qualquer porto, né, existente no mundo, ok? Então aqui, ok, aqui na sequência, aqui temos aqui, né, o vídeo, né? Salve, salve família! Isso aqui é uma prova, né, uma prova social, né, daquilo que é o nosso estudante, que também atualmente é um dos principais, né, diríamos, né, o empresário, né, que mais está a fazer importações online, né? Eu não sei se existe cá em Angola algum empresário que esteja a importar ao nível dele de forma online, ok? Então, esse aqui, né, é um vídeo que espelha aquilo que é o trabalho que ele tem feito, né? Então, salve, salve família! Mais uma importação vinda da China de material escolar, compra feita via plataforma Alibaba, pagamento feito com o cartão da Wise, um contentor de 20 completo, 4 contentores. É possível importar, sim, via essa forma que eu estou aqui a explicar. Basta ter planeamento, saber os incotermos
a mercadoria chega, sim. Ouviram o que ele falou? Basta ter planeamento e usar os incoterms, né? Os incoterms, realça aqui essa palavra. Então, prontos, né? Assim, então, prontos, eu dou como encerrado, né? Portanto, a nossa primeira aula do curso técnico de comércio internacional. Portanto,